E aí, galera, tranquilo? Numa boa? Novamente vamos bater um papo aqui. Vamos falar de uma experiência que eu tive ontem. Veja, tivemos um problema disciplinar em uma escola, evento resolvido, uma psicóloga, né, tecia comentários sobre o ocorrido e em um determinado momento ela, de uma maneira mítica até, falou que havia um tempo bom em que a indisciplina não acontecia e como exemplo ela deu a sua própria vida familiar, que quando ela era criança, ela se fazia o que era considerado errado pela família, ela levava uma chinelada. Que tempo bom era esse, né? Porque ela tornou-se uma profissional, etc, etc, etc. Mas eu quero fazer uma relação entre indisciplina escolar e esse tempo mítico, um tempo em que a punição era justa, era familiar, era justa, né? E, principalmente num contexto familiar. Percebam que essa história mítica de um tempo bom, contada por uma adulta, né? Porque provavelmente na época em que ela era criança e levava chinelada não era bom, mas agora é uma versão mítica, porque esse tempo já passou. Então existe uma certa aproximação entre uma justiça imediata e justa, né? E uma escola e família. Percebam, escola e família, porque esse evento indisciplinado lembrou a família dela, e a ideia de justiça como aplicação justa e imediata de uma pena, né, por um ato disruptivo do que seria a disciplina. E percebam que na visão mítica é a punição máxima, que é a chinelada. Né? Percebam que, bom, como eu sou professor e gosto de ter uma questão pedagógica, né? Eu gosto de passar do absurdo, de um absurdo, para poder compreender a normalidade. E aqui eu quero pensar o absurdo de comparar essa justiça familiar e direta e essa punibilidade em grau máximo. Vou fazer aqui, e absurdamente, por gentileza, né, mas para a gente pensar, vou comparar o Código Penal. E por que compara o Código Penal brasileiro? Porque o Código Penal ele existe para punir as transgressões a valores jurídicos, mas não a quaisquer valores jurídicos. Né? Ele sanciona a transgressão de valores jurídicos máximos. Não é qualquer valor jurídico. E aqui eu posso dar como exemplo, o Código Penal sanciona no mais alto grau a morte, o assassinato. Por quê? Porque a vida é o mais alto valor de uma sociedade. Então o Código Penal protege a sociedade. Né? Os maiores valores de uma sociedade. Portanto, ao punir a transgressão desse valor, ele protege a sociedade. E ele é a última razão possível. Nós usamos o Código Penal só quando atinge esses valores. E por quê? Porque a consequência é máxima, se bobear, né? A consequência máxima qual é? A restrição à liberdade. Grosso modo, prisão e por quanto tempo? Né? Então, convém a gente se preocupar com as transgressões dos valores jurídicos máximos de uma sociedade. Agora, deixa eu pensar uma escola. Nesse pensar mítico de punições justas, mas no mais alto grau, essa punibilidade, né, que tanto está nas pessoas que querem um Código Penal máximo, né, mas também está nas pessoas que entendem que as escolas estão frágeis porque não aplicam, né, a disciplina, porque os alunos fazem o que querem e nada acontece. Então, nós ficamos pensando se
o Código Penal protege os maiores valores, os mais importantes da sociedade, podendo chegar à restrição da liberdade com punição máxima, na escola, qual seria o maior valor que deveria ser sancionado com extremado rigor para proteger a sociedade, ou para proteger a escola, ou a vida em sociedade, na sociedade escolar, na comunidade escolar? Que valor seria esse? Esse transgredido, qual seria a punição máxima para esse aluno que transgride? Percebe? Qual seria a punição máxima para esse aluno que transgride um valor máximo dentro da escola? Percebam que essas pessoas míticas, que pode ser eu, que pode ser tu, né? Imagina que é preciso sanções escolares duras para que o aluno se submeta à regra, ou às regras, né? É preciso cotejar esse aspecto mítico com essas perguntas. Quais são os valores máximos da escola e qual é a punibilidade máxima? E, por último, punir para quê? Nós temos, portanto, que pensar que para que serve a escola? Não é só para ensinar, né? Mas para socializar, para fazer com que as pessoas estejam abertas ao conhecimento, aos conhecimentos, estejam abertas à procura do conhecimento, à vontade de estudo, a ter boa interpretação de texto, a ter pessoas que raciocinem, que sejam ágeis no se adaptar às coisas novas, aos problemas novos. Se, percebam comigo, o objetivo máximo da escola é a máxima, trabalhar com a máxima capacitação dos alunos para ser sujeitos melhores eticamente, melhores na adaptabilidade, melhores nas condições de aprendizagem, melhores nas condições de interpretação de texto, etc, etc, etc. Qual seria a punição que favoreceria isso? Qual a punição? Pela minha lógica, que estou tentando estabelecer, a punição para o aluno com disciplina é estudar muito mais, então. Vamos prendê-lo na biblioteca. Por quê? Porque a função da escola é aprendizagem. Que punição é essa? Cuidado. Se alguém me falar a suspensão do aluno, professor. Ah, que saudade quando o aluno podia ser expulso da escola. Ora, suspensão e punição, seguindo a minha lógica, não atingem, ao contrário, atingem no sentido negativo, colidem com o interesse da escola, que é a aprendizagem, a qualificação ética, moral, espiritual, social, preparação desse aluno para o futuro. O afastamento da escola, portanto, não faz sentido. Ora, esse pensamento mítico de uma sociedade melhor, porque antes podia a família bater nos seus filhos, e trazer essa ótica mítica para a escola, onde a escola é uma espécie de família que pode bater forte, né? Que pode sancionar o aluno rudemente, não faz o menor sentido. A resposta para a pergunta: qual a melhor punição para o maior valor que a escola quer transmitir e que a sustenta, não faz sentido. Sequer a pergunta. O objetivo da escola é tudo isso que eu falei de bom: aprender a aprender, ensinar e aprender, qualificar espiritualmente, eticamente, para o mercado de trabalho também, pois até mercado, né? Para as possibilidades de trabalho, né? Ora, qualquer punição fica no ar, não faz sentido. Em contrapartida, nós podemos falar das regras sociais de convivência, que estão fora da escola, que estão dentro da escola, que está na igreja, está fora da igreja, está aonde estão pessoas.
O que é as regras de convivência social? Né? São uma espécie de amortecedores entre pessoas que têm que conviver, porque a partir da modernidade temos cidades, né? E todos convivendo cada vez mais pertinho. As regras sociais são amortecedores, regras de boa convivência, etiqueta, boa educação, né? Gentileza, vamos chamar de civilidade, né? Agir com vontade de não agredir o outro, de não prejudicar o outro. E aqui podemos botar a moralidade, né? Porque a experiência histórica da convivência faz com que as sociedades descubram maneiras de conviverem entre si, as pessoas conviverem entre si de maneira mais harmoniosa que for possível. E eu digo histórica porque em vários lugares do planeta há várias regras sociais, né, de acordo com as suas histórias, com a sua realidade, e que as pessoas convivem bem. Por que falo isso? Né? A escola, ela está dentro, né, destes relacionamentos, desses amortecedores. Ela é um amortecedor. Ela é um amortecedor, porque ela está dentro das regras de convivência historicamente determinadas ali, e ela é criadora de regras de comportamento. Então vejam que a escola, portanto, ela trabalha com a ensinagem e a aprendizagem de conteúdos, e ensinagem e aprendizagem de comportamentos historicamente aceitáveis e desejáveis naquele contexto. Portanto, o aluno indisciplinado, ele não é meramente indisciplinado, ele é um sujeito cujo amortecedor dele está com problemas, né? O relacionamento social dele está com problemas. Isso eu estou falando a indisciplina no contexto geral, não estou falando específico, né? Aquele aluno que sofreu abuso, aquele que não tem pai e mãe, né? Estou imaginando o comum, né? Cada caso é um caso. Na generalidade, aquele aluno que é indisciplinado, que é grosseiro, que não atende às exigências, são alunos geralmente que não é só na escola. E, portanto, falar em punição pura e simplesmente, é até difícil falar de punição dentro da escola, como eu disse antes, né? Mas é preciso que essa escola chame a comunidade para discutir o que acontece com os alunos que estão descumprindo as rotinas escolares. Porque, veja bem, por que será que o aluno tem algum problema com a hierarquia? O que acontece na sociedade? Que valores ela tem? Lembro também que essa mesma profissional questionava há um tempo atrás por que do uso do celular em sala de aula, que não poderia, em tese. É a tese dela. Ora, a sociedade quer o uso de celulares em todos os lugares. A sociedade quer vender celular e quer comprar celular. A sociedade quer filmar-se e filmar. A sociedade quer as redes sociais. A sociedade quer publicizar-se. Né? Ora, regra de comportamento. Por que e como? Por que e como? Porque a preocupação é mas como a escola vai se insurgir nesse contexto e assim deseja a sociedade. Para encerrar, fica aqui apenas a reflexão. Né? É possível um código penal escolar? Já digo que não. É possível um código penal escolar? Ou melhor, é uma escola que discuta com a comunidade. As escolas discutam com a sociedade. E que a sociedade discuta com as escolas. Afinal de contas, o que queremos? Uma cultura, uma forma de relacionar avesso aos hábitos de boa convivência e os hábitos de aprendizagem? Ou uma sociedade que
possa se divertir tranquilamente, use o celular tranquilamente, mas que reserve espaço à sociedade, reserve espaço para o exercício da interpretação de texto, reserve espaço para o exercício de leitura, da literatura, da poesia, do conhecimento, da ciência. Ou que uma sociedade reserve espaço para discutir um bom relacionamento. E a escola estará aqui, nesse espaço de reflexão. E a escola não estará nessa punibilidade, pedagogia da punição. Não. E encerrando, e último, juro, eu não estou dizendo, faça-se o que quiser na escola, o aluno pode tudo, bote a regra fora, vamos deixar tudo na boa, né? Vamos deixar avisar fazer o que quiser. Não disse isso. Eu disse discussão. Que a disciplina, assim como a ética, precisam existir. Sim, eu sou um fiel defensor da disciplina. O que temos que pensar é o que é isso dentro de uma escola. Certo? Abraço e até a próxima.